Fala galera, meu nome é Vinícius e bem-vindos ao Kiko na Cloud. Hoje eu vou mostrar para vocês duas ferramentas que eu tenho o costume de usar para desenhar arquiteturas na Amazon. A primeira eu uso ela de uma forma mais tranquila. Por exemplo, quando eu tenho que mostrar algum desenho ou fazer algum desenho rápido em uma reunião, só para mostrar para aquelas pessoas que não entendem muito como que a arquitetura ou a aplicação vai funcionar. Então, se eu tiver numa reunião com o CTO, com o diretor, com o tech lead que precisa tá a par de como que vai funcionar e se ele até dá uma sugestão, alguma coisa para melhorar, a gente usa essa, que é a ScaleDraw. Então, eu consigo fazer desenhos mais simples, consigo copiar e colar ícones da internet, fazer ali uma arquitetura de uma forma simples. O outro que eu uso que é mais interessante, tem mais diagramas, tem mais ícones dentro dela mesmo que você pode já instalar de mais fácil, é o Draw.io. Então esse Draw.io eu uso na verdade, quando eu trabalhava na consultoria, eu usava ele para fazer apresentação para cliente. Então, se eu precisasse fazer uma apresentação um pouco mais específica, mostrar para ele como que estava antes e como que vai ficar agora com a AWS, eu usava o Draw.io. E é isso. Vamos lá para o computador? Vou mostrar para vocês como funciona e vamos criar nossa arquitetura. Já aqui no computador, pessoal, eu tenho o costume de usar duas ferramentas, como eu falei para vocês. Essa que está aberta é o ScaleDraw e a gente tem aqui do lado o Draw.io também. Eu vou começar pela que eu uso mais, assim, para tentar passar pelo menos uma visão rápida, quando, por exemplo, eu estou numa reunião e eu preciso passar essa visão para o desenvolvedor ou para um CTO ou para um tech lead que talvez ele não tenha entendido de uma forma clara. Então vamos lá, pegando a arquitetura que a gente tem do Kiko na Cloud, que a gente já construiu, a gente vai começar. Ele é bem simples, ele é bem intuitivo. Aqui a gente pode ver que tem um cadeado para travar qualquer tipo de ação. Essa mãozinha você arrasta, a setinha para você selecionar as coisas que você quer. O quadrado é para você desenhar um retângulo. Você está vendo que ele tem duas opções. Você pode apertar o R ou o 2, que aí se você apertar o 2, ele já faz o desenho para você. Tá vendo? É bem legal essa daqui. O 3 ele faz um triângulo, né? Deixa eu apagar aqui para a gente não ficar fazendo nada. O 4 a gente faz um círculo e... Opa, selecionar aqui rapidinho. A gente pode fazer seta, a gente pode fazer bastante coisa. Ele é bem legal. Então vamos supor que a gente quer desenhar o que a gente já construiu no Kiko na Cloud. Então, beleza. Eu estou numa reunião e aí eu estou precisando fazer um desenho bem rápido de uma arquitetura pro meu tech lead, para ele mostrar alguma informação. Então eu venho aqui rapidinho, vamos supor, para... Vamos escrever um texto aqui, nome do nosso domínio, deixa eu dar um zoom aqui para a gente conseguir ver melhor. Tamanho da fonte extra large, aí a gente digita aqui conacloud.com, aí eu pego, jogo isso para cá, que é o nosso domínio. Aqui eu coloco que o nosso domínio está dentro de um Route 53, ou melhor, se você quiser, o ScaleDraw ele te dá a possibilidade de você vir aqui na biblioteca, procurar bibliotecas e escrever aqui, ó, AWS, por exemplo. E aí ele te dá uns ícones da AWS, tá vendo? Vamos pegar um mais simples que eu gosto de usar. Eu gosto de usar, deixa eu ver. Vamos pegar esse aqui para ver. Ele dá. Ele não deu muita coisa, então vamos procurar outro aqui. Vamos pegar o primeiro, que eu acho que o primeiro é completão. Aí, beleza. Aí aqui ele não te dá muita possibilidade. Isso que eu acho que é a única coisa ruim do ScaleDraw. Por exemplo, eu peguei uma biblioteca lotada de ícones da AWS. Pô, beleza, mas aí eu não tenho fácil aqui um do Hot 53. Eu faço isso daqui geralmente também. Icon, clico aqui, deixa eu ver, imagens. Vamos pegar esse aqui, vamos ver como é que tá. Copiar imagem, jogo aqui, vamos ver. Permitir. Ele jogou a imagem para mim. Aí, como já está aqui dentro, o que eu faço? Eu só diminuo aqui, apago o Route 53, coloco aqui e vamos lá. Então a gente tem o nosso primeiro, a nossa primeira informação. Aí vamos, sei lá, a gente precisa pegar um bonequinho, por exemplo. A gente quer que icons, sei lá, humans. Vamos ver, human. Ah, hum,
Deixa eu ver. Vamos procurar aqui também na internet. Bonequinho de palito desenho PNG. PNG é bom porque aí você consegue esticar ele e colocar o normal e aí ele funciona. Então vamos pegar esse bonequinho aqui. A gente vai copiar ele, vai sair da biblioteca, vai colar o bonequinho aqui. Esse tá com fundo, mas como é demonstrativo, vamos só colocar aqui. Então, aí você clica duas vezes aqui, você consegue. Opa, não, tem que digitar tudo aqui. Usuário. Usuário. Então a gente tem um usuário que vai acessar o Kiko na Cloud. E depois do Kiko na Cloud, a gente tem os outros recursos que a gente colocou dentro da nossa cloud, né? Da nossa conta que a gente fez a primeira vez. Então a gente vem aqui e faz o seguinte: coloca mais uma setinha e já vai apontar para o próximo recurso, que é ALB PNG icon. E a gente digita aqui. Acho que ele não entendeu. Ah, entendeu sim, tem aqui, ó. Application Load Balance. Se a gente copiar e dar um colar, a gente vai ter um icon do ALB, do Application Load Balancer. Geralmente, eu tento pegar os que não tem fundo, né? Ou eu tento procurar aqui, mas como tá um pouco ruim e é só uma demonstração, vamos ver se eu consigo achar aqui ALB. Ah, ele não me traz. Application Load Balancer. Também não me traz. Então, fica mais simples a gente ir procurando assim. Aí a gente faz o quê? A gente coloca aqui o texto. Eu geralmente coloco a LB, que é o que a gente está usando, o Application Load Balance, seria a porta que a gente está usando, que é o 443, para entender que a gente está usando o SSL, tá? Uma coisa que a gente tem que fazer também é isso aqui, ó. Posso colocar assim, que é 443, e geralmente, quando tem um recurso que é dependente do outro, eu faço assim, ó. ACM icon. Quero o Milan, né? Eu quero o ícone da AWS. Então a gente tem aqui um ícone da AWS. Vamos por pegar esse aqui. Vim aqui rapidinho, dar um colar. E o que que eu faço? Quando tenho dependências, eu coloco o ícone pequeno, porque eu sei que tem um certificado ou um certificado atrelado àquele load balancer que a gente está passando a informação. Então, meu load balancer ele está ouvindo na porta 443 porque tem um ACM aí dentro. Beleza, depois do nosso load balancer, a gente tem o nosso, as nossas máquinas já com o Nginx. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, AWS EC2, icon, e eu pego, por exemplo, esse. Eu estou pegando qualquer um, tá, gente? Porque, pra falar a verdade, é um pouquinho chato de ver no Scalidral as coisas. Mas esse, tá vendo que ele está sem o fundo, né? Então, a gente vem aqui e a gente copia e cola. Coloca assim. Vou colocar assim, só para ter uma visão. E aí, aqui, deixa eu ver se dá para colocar o texto. Acho que dá para colocar o texto aqui, ó. Então, aqui, eu falo que ele está balanceando a carga entre os dois servidores. Por que que eu faço isso? Porque eu sei que essa transição precisa fazer algum sentido na cabeça da pessoa que eu estou mostrando. Então, eu sempre coloco no meio das setinhas alguma informação que explica o que está acontecendo ali naquele meio e por que que ele está indo para essas máquinas. E aqui a gente tem, aí eu uso o quadrado aqui para mostrar que a gente está no mesmo grupo. Então tem um quadradinho aqui e aí eu sempre escrevo fora o que eu quero mostrar. Opa, que são servidores Nginx com o meu site estático. Bom, com isso daqui é simples. No Scalidral, ele é mais, como posso dizer, mais simples de se fazer.
Então você consegue mostrar para o seu tech lead ou para uma coisa bem mais prática, você consegue mostrar a informação que você quer. Então, eu tenho um usuário, eu digo de uma forma mais clara, mais menos, como eu posso dizer, menos mais informal, mais ilustrativa. Então você pega o usuário faz a requisição no nosso domínio do Kiko na Cloud, o Kiko na Cloud usa o nosso domínio está dentro do Hot 53, Hot 53 vai balancear a carga, vai direcionar a carga para o nosso Application Load Balancer, que tem um certificado, então eles vão entender essa requisição. A requisição, quando chega no Load Balancer, ele vai fazer o balanceamento entre esses dois servidores, que são meus servidores Nginx. Beleza. O Scalidraw, ele é isso. Eu geralmente uso o Scalidraw para fazer essas coisas mais ilustrativas e mais dinâmicas com o meu time, para que eles consigam entender como funciona aquela arquitetura que eu estou tentando desenvolver ou criar. Agora eu vou mostrar outra que eu uso, que é mais voltada para apresentação para cliente. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em consultoria, às vezes eu tinha que pegar aquela arquitetura que ele já tinha, que era uma arquitetura que era legada, que já era muito antiga, e eu tinha que inovar ela colocando os recursos da Amazon. E geralmente eu colocava com o. Eu usava, para falar a verdade, eu usava o Draw.io. Por quê? Porque eu conseguia, de uma forma mais profissional, mostrar o funcionamento da nova arquitetura dele usando a AWS. E aqui o interessante é que, por exemplo, se você clicar em ficheiro novo, ele te dá várias informações. E vocês estão vendo que tem aqui, ó, Cloud. Se você clicar aqui, você pode escolher a Cloud que você quer, porque ele vai te trazer os ícones que você quer. A gente vai escolher a AWS, lógico, que a gente quer criar na AWS. E se você clicar aqui agora, pesquisar, e você digitar EC2, e se você vir aqui, você pode, além de escolher no fecheiro novo, você pode vir aqui em mais formas e selecionar o da AWS, tá vendo? Eu vou pegar a AWS 2025, porque aí ele me traz todos os ícones, tudo bonitinho do jeito que eu quero. Eu clicar em aplicar aqui. Como eu falei para vocês que a gente já viu no ScaleDraw, que é uma coisa um pouco mais simples e tudo mais, que é mais para você mostrar ali para o seu time, fazer uma apresentação pequena e tudo mais. Agora a gente vai fazer uma que eu apresentaria para um cliente, ou pelo menos mostraria ali, eu começaria a desenhar dessa forma, aqui no Draw.io. No Draw.io eu acho ele um pouco mais completo, então eu uso ele assim quando eu preciso fazer alguma apresentação para um diretor ou para um cliente, como eu trabalhava em consultoria, eu sempre mostrava usando o Draw.io. Primeira coisa, a gente sabe que o nosso recurso está dentro da AWS, né? Então eu sempre coloco esse ícone do AWS Cloud, coloco tudo que vai ficar dentro da nossa AWS, então da nossa conta da Amazon, né? Então ou do cliente. Então eu coloco aqui o AWS Cloud. Agora eu vou procurar, eu coloco também a região, porque é bom especificar a região que isso está acontecendo, tá? Então fica assim, alinhadinho, a gente tem a região e geralmente ele dá a opção da gente colocar. Então eu coloco, por exemplo, EU traço Central One, que é a região que a gente está usando. Um exemplo, tá? Ou aqui, como a gente está usando São Paulo, SA East One, que é a região de São Paulo. Agora vamos lá. A gente tem na nossa arquitetura Route 53, a gente tem EC2, load e load balancer, né? Então vamos fazer o seguinte, mas isso a gente está usando, mas a gente tem a VPC, então a gente tem que colocar que nossos recursos estão dentro da VPC, tá? Então a gente vem aqui, coloca uma VPC, certo? E dentro da VPC a gente tem o quê? As redes públicas, né? A nossa subnet pública e a subnet privada. Então eu clico aqui e eu coloco uma subnet pública e uma subnet, deixa eu ver, uma subnet privada, para mostrar que a gente tem esses dois recursos aqui. E o que que eu vou colocar na minha subnet pública? A gente vai atrás do nosso load balancer. Então vamos ver se eu acho o load balancer aqui
nesses ícones para ficar mais bonitinho. Se a gente não achar, tem ali em cima, que dá pra gente pegar. Vamos lá. Elastic IP, não quero Elastic IP. Não quero isso. Opa, Elastic Load Balancing. Então, eu coloco o nosso Elastic Load Balancer aqui e coloco Elastic Load Balancer aplicação. Ok? A gente está em português, então vamos colocar as coisas em português. Load Balancer aplicação. Beleza. O que que o meu Load Balancer aplicação faz? Ele joga nossas requisições para dentro de EC2, certo? Então, eu vou colocar que na nossa subnet privada a gente tem as nossas. Opa, eu não quero isso. Eu vou clicar aqui de novo. As nossas EC2. Correto? E fica assim. Aí eu coloco aqui Nginx e eu coloco aqui Nginx, certo? Minha requisição vai vir para cá e vai vir para cá. Então, o que que eu faço? Deixa eu ver se eu consigo achar a setinha aqui. Ou a gente pode fazer assim, ó. Se você clicar e arrastar, ele vai fazer para você automaticamente. A gente clica e arrasta e coloca aqui. Então a gente sabe que as requisições estão vindo de um load balancer e estão vindo para essas duas máquinas. Como ele faz o balanceamento, então eu coloco sempre essas duas setas para ele entender que tá. Para vocês entenderem, né? Para falar a verdade, ou para o cliente entender que as requisições estão dentro disso. E fazendo isso. Agora a gente vai procurar o quê? Dá para a gente colocar mais detalhes aqui também, que é o seguinte, o Security Group. A gente pode fazer isso aqui assim, ó, Security Group. E dentro do Security Group, você coloca as informações, né? Que são, deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu vou deixar assim, porque assim dá para entender que tem um Security Group dentro desse recurso. Então a gente tem dois Security Groups para cada um dos recursos. O load balancer ele tem que ter um security group porque a gente pode permitir ou especificar quais IPs podem chegar aqui. Então, por exemplo, se você quer que só seu IP chegue no seu load balancer, você coloca essa regra no seu security group que a requisição não vai chegar, tá? Vamos ver o que mais é para a gente colocar aqui de detalhe. Já colocamos VPC, já colocamos a zona de disponibilidade, já colocamos Security Group, já colocamos Private Subnet e Public Subnet, que são nossas redes privadas e públicas. Agora a gente vai colocar os recursos que são teoricamente gerais, vamos dizer assim. Vamos ver se a gente acha o Route 53. Route 53, beleza, tá aqui. O nosso Route 53, onde ele vai entrar? Ele vai entrar nessa camada aqui do AWS Cloud. Por quê? Porque ele faz parte dos recursos da Amazon, mas eu não consigo gerenciar ele da mesma forma que eu consigo gerenciar um load balancer ou uma EC2. Opa, peguei o errado aqui. Ou uma EC2. Então, eu sempre coloco ele aqui assim, ó, em cima. Meu Hot 53 sempre fica aqui em cima. Um outro cara que eu coloco assim também é o ACM. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui. Eu vou procurar lá em cima o ACM, que fica mais fácil. Você pode fazer isso também, gente. Vocês podem chegar aqui e digitar ACM, que aí ele vai mostrar para vocês. Não gostei desse ícone, a gente pode fazer isso aqui, ó. AWS ACM Icon. Como eu fiz pro I/O, pro Scaledraw, desculpa, a gente pode fazer isso também pro nosso Draw I/O. Então eu venho, copio a imagem, dou um Ctrl C, ele vem. Aí vocês podem procurar e tentar achar uma imagem que ela é PNG, né? Que ela tem um fundo transparente. Então eu coloco aqui meu ACM, meu Route 53. Aqui eu tenho meu Security Group, que eu acho que ele está um pouco grande. Deixa eu jogar essas camadas para trás. Ok. Jogar para trás. Opa, joguei para frente. Para trás. Aí eu consigo vir aqui e diminuir
o tamanho do meu load balancer, que aí vai ficar mais organizadinho, vai ficar parecido com as outras coisas. Então, sempre que você quiser, se você estiver mexendo com isso, você não conseguir mexer no seu ícone, ou ele está para frente ou ele está para trás. Aí você vai jogando para trás até você conseguir mexer, que nem eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou diminuindo meu ícone e aqui eu estou diminuindo meu ícone. Então, eu tenho os recursos que são mais gerais, que são Route 53 e o meu ACM. Eu tenho a região onde eu estou trabalhando, eu tenho a VPC onde eu estou trabalhando, eu tenho minha subnet pública e mostrando os recursos e a camada de segurança que eu tenho relacionada, que é o Security Group. Eu tenho a minha subnet privada e eu tenho o que eu tenho dentro da minha subnet privada, que é os dois servidores Nginx, que são nossos servidores web, onde tem a nossa página HTML, com o bem-vindo ao Kiko na Cloud, ou da forma que vocês fizeram. Essa aqui é uma arquitetura que eu geralmente uso. Opa, esqueci de um detalhe. Tem aqui também, eu geralmente gosto de fazer, que é colocar, sei lá, um user assim, representando quem está tentando acessar o meu computador, ou o meu servidor, ou a solução deles, e eu coloco assim, o nome do domínio, kikonacloud.com. Que é esse usuário está usando o meu domínio, está chegando no meu Hot 53, a requisição está entrando na Amazon, está vindo para o meu load balancer, está chegando na minha subnet privada e fazendo balanceamento entre os meus dois servidores web que eu tenho. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. A gente conseguiu brincar um pouquinho ali com o ScaleDraw e com o Draw.io. Mostrei para vocês os níveis diferentes e as funcionalidades, pelo menos os que eu uso aqui para fazer o desenho no ScaleDraw e o desenho no Draw.io. Eu realmente gosto mais de usar o ScaleDraw no meu dia a dia, e quando eu tenho que fazer alguma coisa um pouco mais em nível de detalhe, mais detalhado, apresentações e tudo mais, eu faço com o Draw.io. E aí fica a critério de vocês agora qual usar no dia a dia, o que vocês acharem mais interessante, o que vocês acharem mais fácil. Eu vou deixar o link dos dois aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. E qualquer tipo de dúvida, deixa no comentário que eu tento responder o mais rápido possível, tá bom, gente? Falou!